PET apresenta Café com Química. Olá pessoal, eu sou Júlia, estudante de Engenharia Química, integrante do PET Química e QUNB-MEC, e estou acompanhando aqui hoje da Catarina Sampaio, estudante de Química Bacharel e também integrante do PET Química e QUNB-MEC. No episódio de hoje, teremos o membro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, Carlos Roberto da Silva, como nosso entrevistado. Teremos um momento de conversa sobre sua trajetória, início no MCTI e sobre sua área dentro do Ministério, que é parte de bens sensíveis, armas químicas e suas diretrizes de não proliferação. Seja bem-vindo ao Café com Química, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Carlos, você é o que chamamos de prata da casa. Fez mestrado, doutorado e ainda foi professor aqui no IQ, passando por disciplinas que vão da química geral até organometálicos. Como foi para você essa transição de aluno para docente da UNB e o que essa experiência de dar aulas te ensinou que você aplica hoje na sua atuação estratégica no MCTI? Bom, vamos começar do início, né? Bom, minha vinda para Brasília foi com o objetivo de cursar a pós-graduação, né? Porque a minha graduação eu me formei na UFMG. Então, quando eu cheguei aqui em Brasília, a minha intenção era de concluir o mestrado e retornar para Minas. Mas Brasília tem dessas características, né? Quando você chega em Brasília, a adaptação aqui é muito rápida e a gente desacostuma de viver em outras cidades diferentes de Brasília. Brasília ela tem um atrativo muito grande para as pessoas que chegam aqui. Então, eu fiz o mestrado, logo na sequência iniciei o meu doutorado. Por problemas pessoais, nesse meio tempo eu casei, tive filho e tal. Acabei interrompendo o doutorado e retornei 2-3 anos depois e concluí esse meu doutorado. Nesse meio tempo, eu tive aqui uns contratos na UNB, né? Na época era tido como professor visitante, eu não sei como é hoje. Né? Então tive uns 2 ou 3 contratos aqui como professor visitante. Posteriormente, fiz alguns concursos, né? E trabalhei na UNB nesse meio tempo aí algumas vezes, né? E eu sempre estive ligado à área de educação. Eu fui professor, além que da UNB, eu fui também professor na Universidade Católica. Lá tinha um curso de Química, né? Vários colegas meus aqui foram colegas meus lá também. E trabalhei em algumas outras faculdades também, na Secretaria de Educação, que hoje, né, na época era Fundação Educacional. Então, eu sempre estive ligado a essa área docente, em todos os seus níveis, né? E essa minha interface com a educação sempre foi muito, muito íntima, porque na UFMG eu participava hoje é esse programa que tem o PET, né? Nós tínhamos um programa lá também semelhante, que era ligado à educação, que era criar metodologias para ensino experimental, coisa do gênero. Então eu sempre tive muita ligação com essa área de educação. E quando foi em 2009, surgiu essa oportunidade para eu poder ir para o serviço público. Eu ainda fazia parte da academia, né? Então eu já tinha nesse meio tempo já mais de 30 anos ministrando em sala de aula, aquele negócio todo. Participei de alguns projetos de pesquisa. Então eu achei que eu tinha dado uma contribuição já razoável para a área de educação. E surgiu essa oportunidade para eu ir para o serviço público, trabalhar no Ministério de Ciência e Tecnologia. Aí eu me interessei em ver como é o outro lado, né? A gestão da pesquisa, como é que ela funciona. Então eu fui para o Ministério, isso em 2009, e desde então estou lá até hoje. E, coincidência ou não, quando eu fui trabalhar nesse setor, na Coordenação Geral de Bens Sensíveis, parece que a vida nos leva para alguns
campos, né, que a gente não consegue dizer o porquê. Mas quando eu estava no meu mestrado aqui, isso foi em 1987, o meu orientador chegou com um periódico para mim, não me lembro bem, o Chemical Bristol, não lembro bem qual era o nome do periódico, que nós tínhamos que preparar havia uma disciplina no curso, que era a preparação de um seminário para apresentação. Ainda tem. Ainda tem, né? Interessante. E esse periódico ele me deu, isso em 1987, hein? Ele me deu esse periódico e falou assim, prepara o seminário para você apresentar sobre esse tema aí. Aí, qual é o tema? Guerra química. Aí ele me deu, eu falei, não, professor, eu não gosto desse assunto, não tem... Eu acabei fazendo seminário com outro assunto, não me interessei na época por esse tema. Se eu tivesse aprofundado nessa, talvez eu tivesse ido para o serviço público antes disso, antes do que eu fui, porque foi exatamente nesse período que o Brasil assinou a Convenção para a Proibição de Armas Químicas. Ela foi, a discussão do texto da Convenção vem desde 1973, quando foi criada a organização que cuida de armas biológicas. Então, desde então, começou a se discutir, né? E houve alguns conflitos, principalmente no Oriente Médio, envolvendo armas químicas. Então, o tema estava muito efervescente. Então, em 93, a convenção é assinada, a discussão veio desde 73, como eu disse antes. Em 93, a convenção foi assinada e o Brasil foi um dos primeiros signatários dessa convenção. Então, foi esse meu trilhar até chegar onde eu estou hoje. Nossa, que legal. História zona. É história. Então, o senhor ingressou, já como falou, né, em 2009 no MCTI, como analista em Ciências e Tecnologia. E desde então, também já disse, tem focado em sua carreira na área de bens sensíveis. Para quem vem de uma pesquisa de ponta de síntese e organometálicos, como foi essa mudança de criar, né, sintetizar no laboratório para monitorar e controlar essas substâncias em escala nacional e internacional? E também gostaria de saber o que te motivou a aplicar seu conhecimento técnico nesse setor tão específico de defesa e segurança lá em 2009. Isso. Foi interessante porque eu fui para o Ministério, como eu já disse, né? Eu fui como analista de ciência e tecnologia. Não fazia ideia do que eu iria fazer lá dentro. Então eu fui direcionado para esse setor, para essa coordenação, né? E lá, quando eu fui recebido lá pela coordenação geral, eu falei, não, a gente faz aqui controle de transferências, a gente controla os pedidos de importação e exportação de substâncias químicas. Eu pensei cá comigo, né? Vai ser um serviço muito burocrático, vai ser não sei quanto tempo eu vou aguentar, né? Tudo bem, aí eu comecei a me inteirar do que era a convenção. Até então eu conhecia absolutamente nada da Convenção para a Proibição de Armas Químicas. Então eu comecei a me inteirar do que era a convenção, qual era o papel, a participação do Brasil nessa história, né? Porque o Brasil, a princípio, não desenvolve armas químicas, não tem estoques, não tem sentido, né? E mesmo assim ele é signatário da convenção. Então, à medida em que eu fui me inteirando, aí eu fui entendendo o porquê das coisas, né? O que é que acontece? A indústria química brasileira, ela é uma indústria bem robusta em termos de tamanho. Nós somos aí a 6ª ou 5ª indústria química do mundo, em termos de tamanho. Então, o fluxo de substâncias químicas, tanto de importação quanto de exportação, é muito grande. E embora no Brasil, nós não tenhamos conhecimento da existência de arma química por aí, né? A indústria química manipula, não só a indústria química, a academia também, manipula muitas substâncias químicas que são chamadas de precursores. O que são esses precursores?
são substâncias químicas que, com uma pequena reação química, uma reação química simples, pode ser convertido numa arma química. Então, por esta razão, a Convenção ela faz um controle não só das armas químicas propriamente ditas, controla-se também os seus precursores. Então, por esta razão, esse acompanhamento da indústria química é muito importante. Nós manipulamos talvez no Brasil, umas 10 substâncias que são tidas como precursores de armas químicas. E o volume é muito grande. Nós estamos falando aí de milhares de toneladas de substâncias que podem ser convertidas em armas químicas. Então, o controle desses materiais, para não haver desvio, né, de nenhuma substância por uma pessoa mal intencionada, né, deve ser bem rígido, nesse sentido de controle mesmo. E um dos problemas, a princípio, que a gente vê é com a universidade. Por quê? Embora nas universidades manipule-se pequenas quantidades de materiais, a diversidade de materiais é muito grande. Substâncias químicas, né? Então, a gente sempre procura fazer essa interação com as universidades também no sentido de alertar do cuidado com substâncias, né? Quem trabalha com síntese sabe muito bem que nós adoramos intermediários extremamente reativos, né? E são exatamente esses intermediários que são precursores. Então, o cuidado com esses materiais tem que ser grande. Então, quando eu fui para a CGBS, essa coordenação que faz esse acompanhamento da convenção, e comecei a estudar, né, o texto da convenção, e nisso comecei a fazer viagens. Viajei um número de países bastante grande, a América Latina, eu já viajei a América Latina praticamente toda. Devo fazer a minha última viagem no mês que vem para a Colômbia, para acompanhar um curso que nós vamos oferecer lá para a autoridade nacional de lá. Para a Europa também, viajei para alguns países, para a África, e sempre nessas viagens a gente ou vai participar de algum congresso, de um curso para se especializar, ou vamos oferecer cursos de preparação, de treinamento também, porque nós fazemos um trabalho junto à organização de bastante parceria. Nós, para aqueles países, dentre os quais o Brasil se encontra, né, que é onde tem a convenção com um nível de implementação muito alto, nós participamos junto com a organização de treinamento dos países onde esse controle ainda é incipiente. Então a gente faz esse tipo de trabalho também, de acompanhamento e de treino de outras autoridades nacionais e preparação de curso. Até mesmo dentro do Brasil tem órgãos que trabalham conosco como interface, né? A Receita Federal, a Polícia Federal, que também faz esse tipo de controle com outra finalidade, mas juntamente conosco a gente faz também esse trabalho de parceria para otimizar esse controle de fluxo de substâncias. Como você enxerga essa troca? Qual a importância vital de termos químicos dentro do MCTI e como o trabalho de vocês impacta o dia a dia de quem está na bancada ou na indústria? É importantíssima a participação dos profissionais da química nos órgãos de gestão e decisão. Por que isso? Tudo que acontece na indústria e nas universidades, né, são decididos pelos órgãos centrais, né, pelo governo federal, né, os governos estaduais, pelas câmaras de deputados, por aí afora. Então é importante que esses órgãos tenham uma assessoria técnica competente de modo que consiga fazer legislações que, quando aplicadas, não prejudiquem a população e nem tenham um foco errado, né? Para vocês terem ideia do que é isso. O processo de importação para a indústria é muito importante. Por quê?
quando uma carga chega no porto ou no aeroporto para ser desembarcada, essa carga ela vai para um que a gente chama de uma hospedagem. E essa carga ela fica armazenada até que todo percurso burocrático que tem que ser feito de documentação, de certificação de que aquele material que está ali é realmente aquilo que foi dito que é, né? Então essa papelada circula em vários órgãos. Então o tempo que esses documentos circulam dentro desses órgãos é relativamente grande. E essa carga aqui, como ela está hospedada lá no porto, é cobrada uma diária do fabricante, do importador, né, daquele material. E dependendo do volume da carga, do valor da carga, esse custo de hospedagem é muito alto. Então, quanto mais rápido a gente conseguir fazer essa liberação de documentação nos órgãos, para a indústria melhor. Quando eu cheguei no Ministério, nós tínhamos esse processo de desembaraço dentro do Ministério. Não é só lá que tem esse desembaraço, são vários órgãos, como eu disse. Mas lá dentro do Ministério, o desembaraço durava 10 dias para a gente desembaraçar a documentação lá dentro do Ministério. Então, à medida em que eu fui me inteirando e tal, vendo como é que era o processo, eu falei assim, não, dá para otimizar isso, né? A gente pode diminuir esse tempo de hospedagem da documentação no órgão. Então, montei um fluxograma de análise, de organização, de como é que seria feita a análise, e consegui otimizar esse tempo de hospedagem da documentação dentro do Ministério de 10 dias para 3 dias. Hoje, nós fazemos a liberação da documentação no mesmo dia. Então, para a indústria, a economia para o parque industrial é bastante significativo, né? Então, essa interação que a gente tem com a indústria, com a universidade, né? Os órgãos de gestão têm que ter um técnico lá dentro, porque inicialmente o que acontecia? Ia para um analista que não é um especialista dentro da área, e ele ficava analisando aquilo, aí ele tinha que fazer pesquisa sobre as substâncias, o que era, né? Fichas de segurança e tal. Ao passo que, quando você tem um profissional da área, ele já tem um conhecimento muito grande dentro do objeto de estudo, né, que é a química, e isso faz com que ele agilize os processos. Nesses cursos de formação, quando a gente vai dar uma instrução, nós também fazemos essa instrução no nível técnico alto, né? Então, hoje a gente tem na nossa equipe, lá nós temos 2 analistas doutores de química, eu e a minha colega lá. Nós temos um capitão de mar e guerra da Marinha, que também é engenheiro químico. Temos um coronel do Exército, que também é doutor em Química. Então, o pessoal altamente qualificado que a gente tem para fazer esses trânsitos, né? Não só de documentação, mas também de treinamentos. Então, tudo isso ajuda muito. E nós temos uma carência muito grande de pessoal. Para vocês terem ideia do que é isso, só esses processos de análise que nós fazemos, de importação e exportação, são 18 mil processos por ano. Isso dá uma média de 1.500 por mês. Então, tudo isso passa pelas nossas mãos o tempo todo, né? Diariamente, 100, 200 processos de importação e exportação. Nossa. Agora é uma dúvida minha mesmo, que enquanto o senhor estava falando, não sei se o senhor falou isso, mas, por exemplo, eu fiz mestrado, doutorado, mas em uma área, por exemplo, eu sou da analítica. Uhum. Aí eu vou e passo no concurso pro MCTI. Para ser esse analista, a gente tem que passar por algum treinamento prévio, tem aula, ou você aprende lá mesmo? A química que a gente utiliza lá, é óbvio que tem alguns aspectos que quanto maior a sua especialização, mais facilita, você vai encontrar facilidade de resolver, né? Mas a química que nós manipulamos lá é química básica. Entendi. Um
curso de graduação, ele fornece conhecimento químico suficiente para você ser um analista dentro da Coordenação Geral de Biossensíveis. O que acontece é que, quando você tem o que acontece no serviço público? Aí já vai dar uma dica aqui para quem for se enveredar por essa área, né? O que acontece? Nós temos o salário básico do analista de nível superior, que está em torno de R$10.000. Isso é o salário básico. Aí o que acontece? Quando você tem especialização, você tem uma gratificação sobre o salário básico, que, se não me falha a memória, é em torno de uns 20%. Com mestrado, 50%. E doutorado, 90%. Então, o fato de você se qualificar dentro da área, se especializar dentro da área, te dá um retorno também financeiro. Porque hoje o nosso salário está equiparado aos professores das universidades, né? Existe uma discussão dentro dos órgãos de decisão de tentar unificar as carreiras dentro do serviço público, né? Mas o nosso salário ele é mais ou menos equivalente ao salário dos professores universitários. Então isso aí é um atrativo significativo, né? De você se qualificar, né? Terminar a graduação, fazer o mestrado, fazer o doutorado, né? Além disso, nós temos uma coisa interessante, que nós temos uma interface com o Ministério do Meio Ambiente, porque existe uma comissão interministerial do meio ambiente que cuida de todas as convenções que tem como objeto de estudo a química, né? A Convenção de Minamata, que cuida de mercúrio, que é um poluente, né, por causa de garimpos e por aí fora. Consultórios odontológicos hoje em dia está sendo substituído, né? Pouco ou nenhum uso que se tem em odontologia. Cuida também dos produtos orgânicos persistentes, chamados POPs. Tudo isso faz dentro dessa comissão. Então nós também fazemos parte dessa comissão interministerial. E lá dentro do Ministério do Meio Ambiente também precisa de químicos, né? Então, dentro do serviço público tem muito espaço. Eu espero que sim. Tem sim. Muito. E o senhor anteriormente tinha comentado muito sobre arma química. E para nivelarmos, né, o conhecimento de quem está nos ouvindo, o que tecnicamente define arma química? Então, é apenas um reagente químico muito tóxico? Ou o conceito envolve uma forma de disseminação ou intenção do uso? Ou existe algum limite que separa um acidente químico de um ataque de destruição em massa? Tem essa diferença? Muito interessante a sua colocação. Olha só o que acontece. Antes de falar o que é uma arma química, eu vou falar para você o seguinte. Veja só. Para se fazer controle na agricultura de insetos, o que é que utiliza-se? O que é que se utiliza? Chamados agrotóxicos, né? Os agroquímicos, né? Pois é, isso depende de quem faz o uso do termo, né? Agrotóxico é para quem reivindica, né, meios de controle menos agressivos, né? E agroquímicos, os agrônomos utilizam, os próprios produtores rurais também utilizam esse termo. Então, o agroquímico ou agrotóxico é uma substância que é agressiva e mata o inseto. E o ser humano, se ficar exposto também, essa substância também pode ir a óbito, né? É uma substância muito tóxica. Na química a gente tem muitas substâncias com grau de toxidez diferente, né? Então o que acontece? Como é que você define o que é uma arma química? Tem dois fatores que a gente tem que observar para dizer que se uma substância é uma arma química, em termos de toxidez. Primeiro,
o grau de toxicidez da substância, se ela é uma substância muito agressiva em pequena quantidade. Um segundo fator, o tipo de dispersão dessa substância. Quando o estado físico, quanto menor o grau de agregação da substância, em termos de estado físico, mais letal será aquela substância. Ou seja, no estado gasoso, vai ser o estado mais agressivo possível, né? Depois vem líquido e finalmente sólido. Isso em termos de agregação. E tem o grau de toxicidez da própria substância. Nós temos substâncias que têm um grau de toxicidez extremamente alto em pequenas miligramas de um sólido, ou de um líquido, ou de um gás. Então, esses dois fatores determinam o grau de toxicidez da substância para ela ser tratada como uma arma química. O terceiro aspecto que a gente tem que observar é que é uma decisão política. Como é que nós vamos dizer que isso aqui foi um ataque químico, um ataque de arma química ou um acidente, como você levantou? É tratado como um ataque, como arma de destruição em massa, um ataque de arma química, se for usado de uma nação contra outra. Aí é considerado como uso de arma de destruição em massa. Agora, se você pega uma substância tóxica aqui e você usa contra um outro indivíduo, isso aí vai ser um aspecto criminal, sendo esse indivíduo da mesma nacionalidade ou não. Para tratar como arma de destruição em massa, a gente usa esse terceiro termo, né? É quando um país utiliza uma substância química para agredir outro. Nós temos casos de uso de arma química na Primeira Guerra Mundial, que foi usado o gás cloro, né? Foram 90 mil óbitos na Primeira Guerra Mundial em decorrência do uso de cloro. E quase 2 milhões de pessoas afetadas, né? Temos, isso comprovado, né? O uso de arma química de um país contra o outro. O Iraque usou contra a população curda do Irã. Isso em 1985, me parece. Então teve uso de arma química, então foi um crime de guerra ali, né, que o Iraque cometeu contra o Irã. E nesse mesmo período, o próprio governo do Irã utilizou a arma química contra populações do próprio Iraque, que havia divergência tipo de como é que eu diria? Eram povos de etnias diferentes. Então foi usado desse jeito. Então são casos, teve casos também que aconteceram mais recentemente, né? Que foi envenenamento de um cidadão russo na Inglaterra. Foi o pai e a filha foram envenenados com substâncias químicas, só que aí não foi arma de destruição em massa, foi um uso de arma química na esfera criminal, foi um caso individual, né? Teve o caso também do irmão do presidente da Coreia do Norte, né? Que ele foi envenenado também com uma substância química, uma arma química. Então voltando a esses dois primeiros critérios, né, que eu disse de estado de agregação e letalidade da substância pelo grau de concentração. Tem substância química que 10 miligramas é suficiente para matar uma pessoa. É uma arma química extremamente letal. Então, o uso desses materiais, assim, tem dois fatores que a gente acha assim que são muito complicados, né? Primeiro é o fato de que são substâncias altamente tóxicas. E outra coisa também é o seguinte, que a substância ela tem um raio de ação. Quando você pega 1 quilograma de um material desse e espalha, vai matar 100 mil pessoas. Mas vai afetar 500 mil pessoas. Porque, além daquelas pessoas que vão receber a dose letal,
outras pessoas vão receber também doses mais baixas. Isso vai fazer com que essas pessoas sejam afetadas. O sistema respiratório, sistema de locomoção. Então, essas pessoas que são afetadas para o resto da vida. Isso causa um problema social muito grande, né? Porque você não tem antídoto para esse tipo de substância, né? Quando ela afeta definitivamente. Né? Então tem esse aspecto muito maligno, né? De muita maldade, né? No site do MCTI tem um termo recorrente que é o uso duplo. Como químico de síntese, você sabe que muitas moléculas essenciais para a indústria de perfumes, né, e agrotóxicos ou medicamentos podem ser precursoras do que a gente estava falando, né, de agentes de guerra. Como é o desafio de monitorar essas substâncias sem engessar a indústria e a pesquisa também? Exatamente como a gente já vem conversando, né? Nós temos que ter pessoas especialistas que sabem que aquela substância de uso duplo, que ela pode ser usada tanto para produzir uma arma química, mas ela tem um uso industrial extremamente importante. E você não pode engessar uma operação de comércio exterior, porque você pode levar à paralisia da indústria até quebrar a indústria. Vou te dar um exemplo, uma substância que vocês conhecem com certeza, cloreto de tionila. Vocês conseguem fazer uma halogenação sem cloreto de tionila? Eu tô com medo de responder, não. Não consegue não. Você pode fazer outras coisas, mas com a eficiência que o cloreto de tionila faz, você não tem. Né? O Brasil importa em torno de, deixa eu ver, vou chutar um número aqui, tá? Mais ou menos. Não é exato, teria que consultar lá para ver. Mas nós importamos aí 200 mil toneladas por ano. Se a gente ficar tentando frear isso aí, o que vai acontecer com a indústria? Vai quebrar. Vai imobilizar a indústria de saneantes, material de perfumaria, farmácia. Todas são indústrias que utilizam essa substância. Tem uma outra que não é só comercializada no Brasil, mas é no mundo todo. É trietanolamina. A trietanolamina é usada para tudo que você puder imaginar. Desde química fina até para vulcanização de borracha é utilizado. Então também é usado assim amplamente em vários setores industriais. Então, o que a gente precisa? São substâncias de uso duplo, que elas são precursoras de armas químicas, mas elas são amplamente utilizadas na indústria. Então a gente tem que fazer esse controle, quando a gente vai fazer análise de uma operação dessa de importação ou de exportação, a gente verifica quem é que está importando, quem que exportou, a quantidade, o histórico daquela empresa, se ela realmente utiliza aquilo, se está usando pela primeira vez. Quando é o caso de estar fazendo uma operação dessa pela primeira vez, qual é o nosso procedimento? A gente entra em contato com a empresa para saber quem é a empresa, fazemos visita para conhecer a empresa, para saber se é real, porque pode-se criar uma empresa fictícia para importar uma substância tóxica dessa, né, para fazer um ataque, por exemplo. Então a gente tem que fazer essa verificação, e quem vai fazer isso é o analista especialista da área. Então, por isso que quando a gente fala de uso duplo, é nesse aspecto. A substância ela pode ser usada tanto para produzir uma arma de destruição em massa, quanto ter um uso justo, né, justificado dentro da indústria. A Convenção sobre Armas Químicas classifica as substâncias em 3 listas. Listas 1, 2 e 3. Exato. De forma simples, qual é a lógica dessa separação? Então, o que torna uma substância tão perigosa a ponto de estar na lista 1? Isso. A lista 1 são substâncias que são armas químicas propriamente ditas. Tá? Tem 2 ou 3 que ainda têm algum uso industrial, mas muito pouco.
mas que são uso industrial já bastante antigo, né? A indústria foi estruturada no século XIX, né? Em termos de estrutura da indústria química. Então, algumas substâncias são usadas desde os primórdios da indústria, né? O cianeto de sódio, né? O cianeto de potássio. Então, só que são substâncias extremamente venenosas. Então, essas são armas químicas e estão na lista 1, embora tenha ainda algum uso industrial. A lista 2 e 3 é tudo a mesma coisa. Todas elas podem ser convertidas em arma química. Como é que se diferencia a lista 2 da lista 3? As substâncias que estão na lista 3 são substâncias que têm um uso industrial legítimo. Elas são amplamente utilizadas na indústria. Então, para diferenciar desse rol de substâncias da tabela 2, da lista 2, elas são classificadas como lista 3, ou tabela 3, tá? É o caso da trietanolamina, cloreto de tionila, estão na lista 3. Então, você separa as substâncias que estão na lista 3 como aquelas que a indústria utiliza em grande escala, que diferencia da lista 2. Muita gente se surpreende ao saber que a Autoridade Nacional para a Convenção de Armas Químicas no Brasil é o MCTI e não o Ministério da Defesa. Por que é fundamental que esse controle técnico passe pela pasta da Ciência e Tecnologia? O que acontece? A Convenção para a Proibição de Armas Químicas, ela é assunto de Estado. Ou seja, é um assunto que tem que estar subordinado diretamente à presidência do país. Não pode estar subordinado a um ministério específico. Por exemplo, se fosse o Ministério da Defesa, que fosse a autoridade nacional, haveria um conflito de interesses aí. Por quê? O Exército possui fábricas de produtos químicos para serem usados em armas. Então, eles poderiam facilmente montar um laboratório para produzir arma química secreto, né? Vamos dizer assim, né? Então, é meio complicado, né? Na verdade, a autoridade nacional ela era da Presidência da República. Era ligada diretamente à Presidência da República. Só que quando o Brasil assinou a convenção, isso nos idos lá dos anos 90, o especialista que comandava essa pasta junto à presidência, ele era especialista na área, era apaixonado pela área, então ele foi, nesse período aí, né, um tempo depois, não me lembro mais do governo de quem foi, ele foi designado como ministro da Ciência e Tecnologia, na época que foi criado o Ministério. Aí o que ele fez? Ele colocou a pasta debaixo do braço e levou para o Ministério da Ciência e Tecnologia. E ficou até lá esses dias. Então, quando ele levou, o que acontece? Foi-se criada, embora a Coordenação Geral de Bens Sensíveis cuide de todos os trâmites operacionais da Convenção, né? Na verdade, a Autoridade Nacional é uma comissão interministerial. O que acontece? Nessa comissão interministerial está o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Defesa, Ministério da Fazenda, da Indústria e Comércio e Relações Internacionais. Por que são esses ministérios? Porque cada um deles tem uma interface com a Convenção em algum aspecto. Tá? Embora o MCTI esteja lá sediando a coordenação, né, e a gente cuida, vamos dizer assim, estamos na linha de frente da convenção, as decisões não são do MCTI. As decisões todas são tomadas a nível dessa comissão interministerial. Nós somos a secretaria executiva. A gente toma conta do trabalho. A gente não decide nada. Quem decide é essa comissão. Uhum. Então, para a gente encerrar, queria dar uma olhada um pouco para o futuro. Então, muitos estudantes aqui do IQ podem se interessar por essa área de defesa, segurança e desarmamento. Inclusive, eu me interessei bastante. E quais os conselhos o senhor daria para quem deseja seguir essa trilha, que inclusive une a química técnica
e muito política, né? Uhum. A estratégia política. Isso. Uma das coisas eu já falei, né? A qualificação é importantíssima, né? Continuar nos estudos, fazendo mestrado, doutorado, isso aí sempre. E tudo que aparecer na área de especialização, a Organização para a Proibição de Armas Químicas, ela oferece muitos cursos de treinamento. Tem colegas de vocês que estão fazendo estágio conosco, já fizeram estágio conosco. Os que fizeram estágio conosco, nós indicamos alguns anos atrás para fazerem cursos junto à organização e já foram para o Catar, para países da América Latina para fazerem cursos. Eles saíram fizeram estágio. Tem uma estudante que era estagiária conosco. Quando ela estava no final do estágio, apareceu uma oportunidade e a gente indicou ela para fazer esse curso. E ela foi acho que foi esse do Catar mesmo. Esse curso é financiado? É esse curso que ela foi para lá fazer esse curso, um curso de uma semana. E foi numa época em que a organização agora ela estabeleceu o seguinte, a questão da paridade de gênero. Então, quando tem 2 candidatos para uma vaga, por exemplo, se tem um homem ou uma mulher, a preferência é da mulher. Porque sempre houve principalmente nessa área, né? Teve assim, o assédio masculino é muito alto nessa área, né? Então, de uns anos para cá, a organização começou a fazer isso. Ela começou a privilegiar as candidatas para ver essa paridade, né? Para equilibrar um pouco esse acesso a essa formação técnica, né? Então tem sempre isso. Então quando tem 2 candidatos, a preferência sempre é pela candidata por causa disso, para poder aumentar o número de mulheres que se qualificam dentro dessas áreas. Que bom, muito legal. Muito interessante. Então... Só para concluir, aí tem essa questão da qualificação, como eu disse, né? E ficar de olho. Nós tivemos o último concurso que nós tivemos foi há 2 anos para analista, né? Infelizmente não recebemos ninguém na nossa coordenação, porque a quantidade de vagas, como o serviço público perdeu muito dos seus quadros, né? Então a carência é muito grande. Então foram para áreas que estavam mais críticas. Então aí a gente espero que no ano que vem, esse ano não, porque nós teremos eleições, né? Então infelizmente esse ano não vai acontecer concursos públicos, né? Que não, os que estão acontecendo já estavam definidos há alguns anos. Então esse ano não deve haver concurso para analista, mas com certeza ano que vem teremos concurso para analista e ficar de olho, né? Quando aparecer, vocês estão aqui em Brasília, tem o privilégio da distância, né? Ficam mais próximos dos órgãos de decisão e vocês vão saber que tem vagas aí aparecendo e fiquem de olho. Eu vou ficar. Eu vou ficar também. Então, muito obrigado, Carlos, pela sua participação e por ter compartilhado um pouco mais sobre suas pesquisas e história. Foi extremamente proveitoso para nós e acreditamos que para aqueles que nos escutam também tenha sido. Ficamos por aqui, mais notícias sobre o podcast Café com Química e também sobre as outras atividades do PET Química e que o UNB-MEC podem ser encontradas no nosso Instagram, PET Química UNB, e no nosso site petquimica.iq.nb.br. Obrigada por ouvir nosso podcast de hoje. Até a próxima. Este episódio foi feito com a participação de Júlia e Catarina, Júlia como editora e Gabriel Castro como roteirista. Também gostaríamos de dar nossos agradecimentos ao Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação Superior e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, além do Instituto de Química da Universidade de Brasília. Legal.